Meus irmãos, boa noite. Mais um culto, mais um momento de adoração, de louvor a Deus. Você é tão bom para conosco, Ele merece isso de nós. É bom, mais uma vez, nos encontrarmos, ainda que distantes, fisicamente, mas unidos em espírito, para mais este momento de adoração. Nós começaremos o culto fazendo a leitura do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 12 ao verso 23. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais um momento na tua presença, com os nossos irmãos, para te rendermos culto, para te prestarmos adoração. Nós te pedimos que o teu Espírito nos abençoe neste momento, dispondo os nossos corações à tua glória. E tudo quanto fizermos aqui, que tudo seja para a glória de Jesus Cristo, teu Filho, em nome de quem nós fazemos esta oração. Neste momento nós ouviremos o grupo Renascer, que louvará a Deus com um hino. Ó Deus, guia o meu caminhar. Pra ti eu quero trabalhar, Senhor, ensina-me a amar. Desejo em minha alma o teu amor levar. Ó Deus, me ensina a te amar mais e mais, e ao próximo como a mim mesmo.
e assim poderei teu amor anunciar. Ó Deus, me ensina a te amar mais e mais, e ao próximo como a mim mesmo, e assim poderei teu amor anunciar. Ó Deus, guia meu caminhar pra ti. Eu quero trabalhar, Senhor, ensina-me a amar. Desejo em minha alma o teu amor levar. Ó Deus, me ensina a te amar mais e mais, e ao próximo como a mim mesmo, e assim poderei teu amor anunciar. Ó Deus, me ensina a te amar mais e mais, e ao próximo como a mim mesmo, e assim poderei teu amor anunciar. Ó Deus, me ensina a te amar mais e mais, e ao próximo como a mim mesmo, e assim poderei teu amor anunciar. Ó Deus, me ensina a te amar mais e mais, e ao próximo como a mim mesmo, e assim poderei teu amor anunciar. E assim poderei teu amor anunciar. E assim poderei teu amor anunciar. Neste momento nós cantaremos alguns hinetos e você em casa pode acompanhar esses cânticos também cantando ao Senhor. Bom estarmos aqui louvando a exaltar seu santo nome. Seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus no só amor, no só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus no só amor, no só Espírito. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca
nada falte para nós. Irmãos, teremos como pregador deste culto o pastor Manuel Cavalcante. Agradecemos desde já ao pastor Manuel Cavalcante, que tem nos ajudado aqui, pregando, trazendo-nos mensagens tão consoladoras, bíblicas, mensagens que estimulam a nossa fé e mantêm viva a nossa esperança. Queremos também dizer aos irmãos que ainda não estão participando dos cultos que estão sendo realizados nas quartas-feiras, e participem. O pastor Manuel Cavalcante está dirigindo esses cultos, há muitos irmãos participando. Nós oramos e ouvimos sempre uma reflexão bíblica, palavra de Deus que sempre nos traz alento, consolo e muito conforto. Então participem desses cultos todas as quartas-feiras, às 7:30 da noite, às 19:30. No grupo da igreja, portanto, há esse momento de culto nas quartas-feiras e todos estão convidados. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, para a nossa reflexão nesta noite, nós vamos tomar por base o texto que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, faremos a leitura do verso 31 até o verso 39. Antes de fazermos essa leitura, só uma rápida consideração. Quando pensamos na questão do amor, normalmente nos vem à mente aquela ideia do amor romântico, e que também é muito comum entre os amantes, o pedido de uma prova de amor. Prove que me ama. Então tem essa ideia, não é, da necessidade de uma prova de amor. Então, se alguém diz que te ama, então é muito comum ouvirmos isso, não? Então me prove que você me ama. No nosso relacionamento com Deus, que provas nós podemos ter do amor de Deus? Que convicção nós podemos formar a respeito do amor de Deus? No texto que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 39, nós vamos encontrar algumas certezas que Paulo nos apresenta para termos plena convicção de que Deus, de fato, nos ama. O texto bíblico diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus complete a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Pai eterno, te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre as Sagradas Escrituras, de termos em mãos esse texto que nos apresenta o teu ser, que nos mostra, Senhor, e nos revela quem tu és. E nesse instante, ó Pai, em que nós vamos refletir sobre esta tua palavra, nós te pedimos que o teu Santo Espírito esteja a abrir o nosso entendimento, esteja a nos mostrar o que tu tens a nos falar e ensinar esta noite. Fala-nos, ó Deus, pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Como é que nós podemos ter a certeza de que experimentamos e contamos em nossas vidas com o amor de Deus? Podemos ter algumas certezas, podemos formar convicção desse amor que Deus sente por nós. E aqui o apóstolo Paulo, ele levanta algumas considerações, e eu gostaria apenas de enfatizar 3 dessas considerações, ou 3 desses motivos pelos quais nós podemos ter plena certeza de que somos amados por Deus. Então, experimentamos, de fato, o amor de Deus, na certeza de que nós já fomos justificados. Ora, meus irmãos, no início do versículo 31, Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas seriam essas? Tudo aquilo que Paulo vinha falando antes, né? No texto, ou nos textos anteriores, nos capítulos anteriores. E um dos temas principais que Paulo aborda até essa altura da epístola aos Romanos é o tema da justificação pela fé em Cristo Jesus. Houve uma obra que resultou na nossa justificação. Então, toda a reflexão que Paulo vem fazendo, ou que vinha aqui ensinando e mostrando aos cristãos da cidade de Roma, dizia respeito a essa questão da justificação. E Paulo toma emprestada a visão de um tribunal, de um julgamento. Então é como se nós estivéssemos, o ser humano ele estivesse na condição de estar presente em um julgamento, em um tribunal de júri. Aí nós vamos ter ali alguns elementos. Em qualquer tribunal de júri, você vai ter quem julga, você vai ter quem acusa, você vai ter o defensor e você tem, por fim, o réu. São esses os elementos. E para mostrar o que foi que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, Paulo usa justamente essa imagem. Deus era o juiz, há alguém que acusava, havia alguém a defender e havia um réu que estava sendo julgado. O juiz era Deus, o defensor, Jesus Cristo, o acusador, o diabo, e o réu, cada um de nós. Estávamos sendo julgados pelo quê? Pelos nossos pecados. E de antemão, o resultado desse julgamento já era certo, culpado. Porque a própria palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nós éramos culpados. E a sentença já estava certa. O acusador, nesse caso aí, tinha plena razão por estar nos acusando. Nós somos culpados por causa dos nossos pecados. Diante do juiz que é Deus, nós somos culpados. Não há dúvida a respeito disso. O acusador tinha plena razão. O réu era culpado. E precisava da sentença para que ele cumprisse a sua pena. Mas a obra de Jesus Cristo
mudou essa situação. Porque, sendo nós culpados, merecíamos a morte. Essa era a sentença. Mas eis que chega Jesus, o nosso próprio advogado, inocente, e ele morre no nosso lugar. Cumpre a nossa pena. Assume a nossa culpa. Todos nós culpados. Mas houve alguém que pagou a sentença. Houve uma troca de lugares. O inocente no lugar do culpado. E no final de tudo, o que foi que aconteceu? O réu culpado, agora ele está justificado. Não há mais culpa para aquele réu. Plena certeza dos seus delitos, dos seus erros, dos seus pecados. Mas alguém cumpriu e assumiu a pena no lugar dele. Logo, no raciocínio do apóstolo Paulo, o que vem é a justificação. Diante do tribunal de Deus, nós agora fomos absolvidos, porque alguém trocou o lugar conosco. Nós é que deveríamos estar lá. Aquela cruz era para nós. Mas por meio da justificação, a obra de Jesus Cristo, nós então agora somos considerados livres. Não precisamos mais pagar essa pena, porque alguém cumpriu a pena por nós. Aí Paulo diz, isso daí é a justificação. E a questão é, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu que Jesus Cristo ocupasse o lugar que na verdade era nosso? Que ele pagasse a sentença que na verdade era nossa? Qual a razão disso? Simplesmente o amor de Deus. Simplesmente pelo fato de que Deus nos amou. E nos amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que morresse no nosso lugar. Por isso que Paulo vai dizer que a obra da justificação nossa, por meio da fé em Jesus Cristo, é uma prova do amor de Deus. Deus nos amou tanto que Ele providenciou tudo para que nós fôssemos absolvidos, mesmo tendo plena consciência de que nós éramos culpados. Mas mesmo assim, Deus providenciou tudo, mandando o seu próprio Filho para que morresse no nosso lugar e assim nós fôssemos justificados perante o Senhor. No tribunal de Deus, agora nós não somos considerados mais culpados, porque Cristo levou as nossas culpas. Ele carregou os nossos pecados. E a razão disso tudo, tão somente o amor de Deus. Podemos ter a certeza de que Deus nos ama? Temos. E a primeira prova do amor de Deus por cada um de nós é a justificação pela fé em Cristo Jesus. A obra da justificação. Deus fez tudo aquilo por amor. Gosto muito de uma imagem que alguém já utilizou para dizer que quem segurou Jesus Cristo naquela cruz não foram os pregos nas suas mãos e nos seus pés. Quem sustentou Jesus naquela cruz ali não foram aqueles pregos, foi o amor que ele sentia por nós, porque ele poderia sair tranquilamente daquela situação, mas permaneceu até o fim, tão somente por causa do amor, o amor que ele sentia por cada um de nós. Foi esse amor que sustentou e segurou Jesus ali naquela cruz. Então a obra da justificação é uma prova cabal do amor de Deus. Por que Deus ia fazer um negócio desse? A única resposta que Paulo nos dá é por causa do seu amor. Mas há uma segunda razão que nós podemos utilizar e que Paulo nos passa aqui nesse texto para termos a plena consciência de que Deus nos ama.
é a certeza da vitória que Cristo nos dá. Vejam no verso 37, quando Paulo diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas estas coisas, nós somos vencedores, não é? Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas estas coisas nós encontramos no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aí Paulo diz: sobre todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, sobre tudo isso, nós podemos ter vitória. Sobre todas essas circunstâncias que Paulo cita no verso 35, no final de tudo, nós sairemos vencedores. Porque o próprio apóstolo Paulo era exemplo disso, de tribulação, de angústia, de fome, nudez, perigo, espada. Então ele não estava falando isso apenas do ponto de vista teórico. Ele falou porque ele passou por isso. E saiu vitorioso sobre tudo isso. A vitória que Cristo nos dá sobre todas essas circunstâncias é uma segunda prova do amor que Ele tem por nós. Aí nós vamos dizer, fazemos ou superamos todas essas coisas porque nós somos fortes? Não. O que o apóstolo Paulo diz é: por meio daquele que nos amou. É Ele quem nos dá a vitória. E por causa de quê? Porque Ele nos amou. Ele nos amou não somente para nos dar a justificação, essa absolvição diante do tribunal de Deus, mas Ele nos ama também, nos dando a vitória e nos dando a força necessária para superarmos tudo aquilo, tribulação, angústia e por aí vai. Podemos ficar tranquilos, sabendo que ao final de tudo isso, sairemos vitoriosos. Não porque sejamos bons, mas repito, porque Paulo afirma que a vitória vem daquele que nos amou. É a segunda prova do amor de Deus por nós. A primeira é a justificação, essa absolvição que nós recebemos pelos nossos pecados. A segunda prova, a vitória que nós recebemos por meio de Cristo Jesus. Mas aí Paulo vai entrar na terceira prova do amor de Deus, que é simplesmente o fato de que esse amor não se afasta de nós. É um amor tão grande que sempre estará presente, independente de qualquer circunstância. E aqui eu gostaria de me deter um pouquinho mais de tempo, para nós vermos todos os exemplos que Paulo nos apresenta aqui, que poderiam ser utilizados por alguém para dizer: olha, o amor não resiste a isso. O amor não resiste a determinada situação. O amor não resiste a determinada experiência. Talvez o amor humano, mas o amor de Deus, não. Aí Paulo vai dizer, tanto no versículo 35, quanto no 38 e no 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí lá no finalzinho do versículo 39, ele diz: nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. No 35 ele fala do amor de Cristo. No 39 ele fala do amor de Deus. Mas aqui vamos considerar a mesma coisa, é o mesmo amor. Então ele pergunta: quem nos separará desse amor? Quem vai nos desligar desse amor de Cristo, desse amor de Deus? A ideia aqui da separação é a ideia de colocar um espaço entre duas pessoas. Então essa é a ideia de separação. Coisas que estavam juntas, ou vamos dizer, duas pessoas que estão juntas, próximas. Então vem alguma coisa, vem alguém
e faz com que essas pessoas se afastem, colocando entre elas determinado espaço. Elas estão distantes. Então, o que Paulo está perguntando é: aqui estou eu, aqui está Deus, com o seu amor. Quem é que vem aqui e consegue fazer isso? Distanciar a mim do amor de Deus. É essa a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Quem é que vai nos separar por uma distância entre nós e o amor de Deus? É a pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo. E que vai chegar à conclusão de que nada nos separa desse amor. Nada vai conseguir fazer isso, nos distanciar do amor de Deus. Aí ele vai pegando uma série de coisas para de repente dar como que ele estivesse falando com alguém, um interlocutor, não é? E esse interlocutor fosse dando algum exemplo. Ele pergunta: quem é que vai nos separar do amor de Deus? Aí alguém lá responderia: tribulação. Então ele vai citando. E tribulação é a primeira. Tribulação e angústia. Quem nos separará do amor de Deus? No versículo 35. Será tribulação ou angústia? Tribulação, a ideia original é de pressão. Então é como se você estivesse sendo pressionado. Como se de repente você estivesse carregando nos seus ombros uma carga extremamente pesada que está pressionando você para baixo. Então a ideia de tribulação está associada a isso. Então estou passando por uma grande tribulação. É alguma coisa que está me pressionando. E Paulo usa angústia, né? Porque no final das contas as duas palavras podem dar a entender a ideia de aflição. Tribulação e angústia, aflição. E normalmente, no Novo Testamento, as duas palavras gregas que nós traduzimos como tribulação e angústia, elas vêm sempre juntas. Normalmente, quando se fala em tribulação, logo em seguida vem angústia. São duas palavras que andam juntas. Por quê? Tribulação é como se fosse a aflição que vem de fora. E angústia é a aflição que surge de dentro. Uma coisa produz a outra. Se eu estou atribulado, naturalmente eu estarei angustiado. A tribulação é algo que vem de fora e nos atinge. E o resultado disso é algo que surge de dentro de nós. Angústia. Eu fico aflito por causa da tribulação que estou enfrentando. Elas são casadas, andam juntas, uma atrelada à outra. Não existiria angústia se não houvesse tribulação. Estão juntas. Então Paulo pergunta: tribulação ou angústia nos separa do amor de Deus? Não. Por maior que seja a tribulação que eu enfrente, por maior que seja a angústia que eu esteja sentindo no meu coração, Paulo vai dizer que essas coisas não são suficientes para o amor de Deus nos deixar. Elas não são fortes o suficiente para nos separar do amor de Deus. Talvez se nós estivéssemos falando do amor humano, isso acontecesse. Certamente, conhecemos experiência, cada um pode já ter ouvido de casais que se separam justamente por questão de tribulação, de angústia. Não suportaram a tribulação, não suportaram a angústia gerada por aquela situação e eles de repente se separaram. Mas Paulo vai dizer, no nosso relacionamento com Deus, isso é impossível. Deus não vai se afastar de nós por causa de tribulação ou de angústia. Nem tribulação, nem angústia tem o poder de nos afastar
do amor de Deus. E essas tribulações e essas angústias, Paulo dá como exemplo do que pode vir a ser. Que tribulação é que nós podemos enfrentar? Vejam ainda no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Então ele dá como exemplo perseguição, nós sermos perseguidos, aquela ideia de estarmos correndo, fugindo de alguém. Vai ser perseguição? Vai ser fome? Pouca comida, a ideia de escassez? Está nos faltando alguma coisa? Nudez, pouca roupa, mais uma ideia de escassez. Perigo, qualquer tipo de perigo. Espada, a espada aqui dá a ideia de guerra, de batalha que a gente vem a enfrentar. Isso daí vai nos separar do amor de Deus? Nenhum desses tipos aqui de tribulação poderá afastar o amor de Deus das nossas vidas. Nada disso aqui consegue nos separar do amor de Deus. Aí ele pula para o versículo 38, aí então ele já vai dando ele fez a pergunta antes, no verso 35, e aqui ele já vai reforçando a resposta. Verso 38. Porque eu estou bem certo, ou seja, eu tenho plena certeza e plena convicção de que nem a morte, aí ele vai, mais uma lista aqui, a morte não pode nos separar do amor de Deus. Percebem como morte também dá a ideia de separação? O que é a morte física para nós? A separação do corpo e da alma. Há uma separação. A morte é tão somente isso. Dava a ideia também de separação do homem de Deus. Tanto que a Bíblia vai falar da segunda morte, não é isso? A separação eterna entre o homem e Deus. Separação. Então Paulo diz, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. A morte não tem poder para isso. Tanto que, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 21 até o verso 23, Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Palavras de alguém que tinha plena certeza de que a morte, ao invés de separação, pelo contrário, agora ela nos dá uma outra realidade. A morte para nós hoje não é separação, é nos achegarmos ainda mais a Deus na vida eterna. É reencontro com Deus e não mais distanciamento. Então Paulo diz, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Ora, se nem a morte nos separa do amor de Deus, Paulo também diz, nem tampouco a vida. Nem tampouco a vida. Seja a morte, seja a vida, não vão conseguir nos separar do amor de Deus. E essa vida aqui engloba algumas coisas, tudo que nós podemos experimentar na vida. Provações, aflições, decepções, dificuldades as mais variadas. Nada disso vai conseguir nos afastar do amor de Deus. Nem morte, nem vida. Aí Paulo fala, nem anjos, nem principados. Tem gente que vive morrendo de medo de demônios. Do que os demônios possam fazer em sua vida. Vivem morrendo de medo de Satanás. Pelo que Satanás pode fazer em sua vida. E aqui Paulo diz, olha, nada disso nos separa do amor de Deus. Nada disso nos coloca distantes do amor de Cristo. Nem que um anjo quisesse nos separar, ele conseguiria. Nem que potestades, demônios e o próprio Satanás quisessem,
não teriam mais poder para nos afastar de Deus. Nem anjos, nem potestades, nem coisas do presente e do porvir. Ou seja, situações que nós estamos vivendo no presente. Aí vejam como cai como uma luva a situação que nós estamos vivendo. Uma situação dessa não tem poder para nos afastar do amor de Deus. Não tem pandemia, não tem doença, não tem vírus, não tem bactéria que consigam nos afastar do amor de Deus. Nem coisas do presente, nem coisas que estejam para vir lá no futuro, a gente nem sabe. Imaginamos que essa seja uma situação limite, e é, mas quem garante que coisa pior não venha pela frente? Quem nos garante isso? Que lá para frente, no futuro, vai ser só coisa maravilhosa. Quem é que tem poder para garantir isso? Mas Paulo diz, nem coisas ruins do presente, muito menos coisas piores que venham a acontecer no futuro, isso daí pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundeza ou profundidade. A ideia aqui de altura é um lugar alto ou uma coisa elevada. É como se fosse um obstáculo. Então imagine você caminhando, para chegar ao seu destino, de repente você se depara com uma montanha enorme. Quem olha diz, não dá mais. Não dá para chegar do outro lado, porque o obstáculo aqui é intransponível, é muito alto. Aí Paulo vai dizer, nem isso consegue nos separar do amor de Deus. Pode ser o mais alto que for, o obstáculo maior que exista, mas nem esse obstáculo é forte o suficiente para impedir que o amor de Deus esteja conosco. Nem altura e nem profundidade. E essa expressão aqui de profundidade dá também a ideia de extensão, estar longe, por maior que seja a distância. Aí aqui me vem à mente duas coisas. Os irmãos lembram da história de Jonas? Engolido por um grande peixe, não é isso? Os irmãos lembram que ele fez uma oração lá dentro daquele grande peixe? E disse que esse grande peixe desceu, e o próprio Jonas cita isso, né? Imagine aí a profundidade dos oceanos. Como é profundo. E aquele peixe foi lá para baixo. E mesmo lá embaixo, Jonas orou e Deus ouviu a sua oração. Não teve profundidade grande o suficiente para impedir que Deus deixasse de ouvir a oração de um servo dele. E no Salmo 139, versículo 8. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no abismo a minha cama, eis que tu ali estás também. Aí eu vou utilizar uma expressão que era muito comum de ouvir, não é, lá na minha infância. Não tem longura que impeça de Deus nos amar. Não tem longura que impeça Deus de saber onde é que nós estamos. Não tem longura, longe o suficiente para fazer com que o amor de Deus deixe de chegar até nós. Aí Paulo faz o fechamento. No versículo 39. Nem qualquer outra criatura. Os exemplos aqui nós poderíamos usar vários. Mas seria tanta coisa para Paulo escrever, que ele faz o arremate com isso daqui. Nem
nem qualquer outra coisa criada no universo, nem qualquer outra criatura que a gente possa imaginar vai conseguir fazer com que Deus deixe de nos amar. Nem circunstância, nem tribulação, nada, absolutamente nada, tem poder o suficiente para nos afastar do amor de Deus. E é nisso que nós podemos descansar. E eu concluo essa reflexão nos lembrando disso. Há provas do amor de Deus por nós? São várias, mas aqui Paulo cita 3. A obra da justificação é uma primeira prova do amor de Deus por nós. A vitória que Ele nos dá sobre todas essas circunstâncias aqui, nós recebemos essa vitória, não a conquistamos. E por que Cristo faz isso por nós? Porque Ele nos ama. E pelo fato de que esse amor é tão grande que ele não acaba. Esse amor sempre vai estar conosco, por uma coisa muito simples, porque nós somos dele, nós pertencemos a ele. Por maior que seja a tribulação, continuamos sendo de Deus. Por maior que seja a dificuldade que nós enfrentamos, nós continuamos pertencendo a Deus. Por pior que seja o cenário do presente, nós continuamos pertencendo a Deus. Pode ser o que for, mas nada vai acabar com essa realidade. Nós somos de Deus. E encerro com o texto do profeta Isaías, capítulo 43, do verso 1 até o início do versículo 5. Mas agora, aí sim eu faço uma recomendação aos irmãos e às irmãs. Tirem o nome Israel e coloque o seu. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Que Deus assim nos abençoe. Nós ouviremos mais uma canção pelo Grupo Renascer e encerraremos assim o nosso culto. Que Deus abençoe a todos nós. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.